Nesta aula, você conhecerá as funções e os procedimentos, recursos muito utilizados nas outras linguagens de programação. Nesta não vai ser diferente. Iremos conhecer o escopo das variáveis que pode ser definidas, né? Por exemplo, o escopo dela se for uma variável global ou uma variável local, a gente vai ver essa diferença. E também como ela pode ser diferenciada, esse escopo, dentro de uma função e dentro de um algoritmo principal. Iremos também explorar o conceito de subalgoritmos, conhecer os tipos de subalgoritmos existentes e os elementos que o constituem. Também iremos conhecer sua sintaxe e aprender também a criar funções. A capacidade de criar funções ela é importante porque vai determinar alguns problemas, alguns programas eles precisam desses comandos, porque o nível de complexidade do algoritmo ele aumenta de acordo com o problema, e aí para tentarmos diminuir, tentar diminuir o código mesmo, a gente usa essas funções como procedimentos que facilita justamente isso. À medida que elas são necessárias, a gente precisa entender quando elas são necessárias a partir do momento em que a gente entende essa complexidade. A gente vai ver isso nessa aula, certo? As operações que compõem um grande algoritmo está presente em diversas rotinas quando a gente compara com a rotina de um programador, certo? Porque nós somos responsáveis por resolver problemas. E a maioria desses problemas eles são resolvidos através de funções, que já são procedimentos que são adotados para facilitar justamente a nossa vida, certo? Então, já são funções criadas por outros programadores que vai facilitar e resolver um determinado problema. Esse recurso ele é muito importante, né? Ele é bastante utilizado porque simplifica bastante a construção de grandes softwares. E a definição das funções ou subalgoritmo, como é definido aqui, né? Subalgoritmo, ele é um trecho de um programa que possui um nome e uma estrutura do início e com início e fim definidos. Então ele tem um critério de partida e de chegada bem definido, certo? Não é critério de parada para do programa entrar em loop, não. Tipo, ele tem um comando que você vai receber valores e ele vai retornar justamente o valor de saída. E aí essa estrutura ela é realizada com operações mediante um conjunto de passos, como acontece no algoritmo, certo? E esse subalgoritmo ele pode ser utilizado em qualquer tipo do programa, em qualquer local do programa também, desde que seja fornecidas a elas informações devidas. Nesse caso, essas informações elas são conhecidas como parâmetros. Esses parâmetros vai justamente especificar o tipo de entrada que essa função vai receber e a sua saída que vai ser expressa. Por meio desses subalgoritmos, o programador poderá particionar o programa em diversos outros subproblemas ou subalgoritmos, microalgoritmos, e cada um desses pedaços vai constituir uma função, vai ser responsável por desempenhar uma função dentro do programa. Então, no caso, sempre a gente já ouviu falar daquela frase, dividir para conquistar, então isso vai fazer sentido muito agora, porque a gente vai dividir os blocos de códigos em funções, e essas funções elas têm o objetivo justamente de clarear mais o código, de facilitar, de organizar, certo? As ideias. E não é uma tarefa muito fácil não, certo? Aí nesse caso, muitas funções, para desenvolver funções, ele vai dar muito trabalho, mas o seu objetivo é dos melhores possíveis. Porque não é fácil, porque tipo, organizar o código na cabeça do aluno, ou na cabeça do programador, que eu falo no sentido geral, não é fácil. Você tem que entender bem o problema, e aí você vai ver um determinado padrão no código em que ele precisa ser utilizado uma função.
Então, por meio de um subalgoritmo ou de uma função, o programador ele consegue particionar bem o código em diversos micropedaços. E cada um desses pedaços ele deve possuir uma função específica, que ele vai justamente resolver um determinado objetivo do código. A vantagem é que, para construir algoritmos com esse particionamento, geralmente facilita a correção de erros, porque popularmente a gente chama isso de bugs, certo? Então, esses erros eles são facilmente corrigidos porque ele vai determinar justamente o erro naquela função. E aí a gente sabe que se o erro está naquela função, então ele vai justamente diminuir um pouco ou clusterizar o meu código para que eu possa justamente focar naquele bloco de códigos específico. Entretanto, antes de utilizar um subalgoritmo, algumas informações são necessárias para construir eles. São elas: todo algoritmo ou subalgoritmo tem um nome, que nesse caso é o que vai identificar ele e é o que ele vai ser também possível quando a gente for chamar ele em outras partes do algoritmo principal. Ele também é constituído de parâmetros. Esses parâmetros são denominados informações ou dados de entrada que serão utilizados como comandos internos dos subalgoritmos. Esses dados, nesse caso, eles são processados como instruções e ao final ele poderá devolver um resultado. Aí é como se fosse, imagine só um botão botões de entradas. Esses botões de entradas representam justamente esses parâmetros. Um processamento é justamente todo o que a função faz e a saída esperada é justamente o retorno. E aí temos também que ter definição bem clara do que seriam essas variáveis, porque as variáveis eles podem ser importantes na construção do algoritmo, porque dentro dessa função eu posso criar variáveis e essa variável só vai funcionar justamente localmente naquele subalgoritmo. Ele não vai funcionar para outro algoritmo, para os demais, né, tipo o algoritmo por completo. Então a gente precisa também saber em que local a gente vai criar essas variáveis. E também precisamos do tipo desse subalgoritmo. Nesse caso, eles são dois tipos, têm funções e procedimentos. E a gente vai ver eles dois nessa aula. A classificação do subalgoritmo, ele pode ser classificado, como eu já falei, em dois tipos, como funções e procedimentos. As funções, eles são caracterizadas comumente por possuir parâmetros de entrada e um valor de saída. E esse valor de saída existe nas funções denominado de retorno. Certo? Então, toda função ele tem um parâmetro de entrada, ele tem um valor de retorno que é conhecido como valor de saída. Algumas linguagens de programação permitem definir funções que não possuem esse valor de retorno. Em Portugal, a gente vai precisar definir isso. Além disso, ao se definir uma função, a gente precisa, dependendo da linguagem de programação, pode ser necessário que definir esse tipo de dado como resultante será retornado, ou seja, devolvido ao programa principal quando ele é concluído ou no uso dessa função ou de outra, certo? Então, já os subalgoritmos de tipo procedimento, ele possui apenas os parâmetros de entrada e não possui valor de saída. As funções já possuem esse valor de saída e que é denominado de retorno. No procedimento, a gente realiza as operações diretamente nas variáveis. E aí, nesse caso, a gente só vai ter como variáveis de entrada os parâmetros de entrada. Ok, então, e um subalgoritmo ele pode também ser utilizado também internamente em outros subalgoritmos, não tem problema nenhum. Eu posso criar eles e utilizar em outras funções ou em outros subalgoritmos, a gente chama aqui. Né? Funções que eu falo assim, tipo funções para resolver determinado tipo de problema. Mas não confunda, nesse caso, o subalgoritmo aqui é o fato de você conseguir resolver um problema
um problema do seu algoritmo principal, e aí se ele retornar, se ele tem uma variável de retorno, eles são conhecidos como funções, se ele não tem uma variável de retorno, eles são conhecidos como procedimentos, em que o cálculo ou a solução que é feita é em cima dessas variáveis de entrada, nesse caso, no procedimento. Já na função, ele tem como a principal característica é que ele tem o valor de entrada e também tem um valor de saída, que nesse caso é o return. A sintaxe das funções. As funções ele possuem uma sintaxe que, neste caso, eu vou explicar por um exemplo, fica bem mais simples de entender. Olha só, nós temos aqui uma função que é soma, que ele vai receber como parâmetro de entrada o meu valor x e o meu valor y, em que ambos são do tipo inteiro. E aqui, olha só, eu tenho uma variável interna dentro dessa função. O que eu estou verificando aqui é a soma justamente de dois números. Justamente está retornando em D. E aí, o que ele está sendo fornecido aqui? Na saída, estou retornando o meu D. E aí, justamente, na minha função, eu posso chamar essa função diretamente no programa, em que ele vai justamente, eu vou chamar essa função e ele vai retornar somente a saída. E aí, quando eu chamo essa função, eu preciso aqui definir quem são os meus valores que eu estou associando ao x e quem está associando ao y. Nesse caso aqui, eles são do tipo inteiro, então ele só pode receber inteiros aí, porque eu defini como inteiros. Na função, ele precisa inserir os comandos que ela vai executar naquele momento. Esses comandos devem ser autossuficientes para que, a partir deles, os valores das entradas que são informados, eles geram um resultado. Porque se a gente não definir bem isso, vai dar problema na função e a função não vai retornar, por mais que você execute a lógica correta, se você não definir bem esses parâmetros de entrada, ele vai dar um problema, certo? E aí, como é que eu vou saber quem seria isso? Você tem que observar o problema. Por exemplo, para somar dois números, o que eu preciso para somar? Eu preciso primeiro saber quem são esses dois números. Então, esses dois números serão justamente os parâmetros para que a função somar um valor ao outro funcione. E aí, o retorno que é dado a essa função é justamente a soma desses dois valores, que é, nesse caso, a saída. Outro exemplo de função. O código a seguir mostra como utilizar a função soma definindo no algoritmo. Então, aqui é uma função e aqui é o exemplo de como ela se aplica dentro do algoritmo. Neste caso aqui, eu estou criando a função soma e em seguida, dentro do algoritmo, mas fora da função, eu tenho três variáveis aí, A, B e C, sendo que elas são iniciadas com 5, 9 e 0. Isso aí é como se fosse ler do teclado, ou então declarar dessa forma também é possível. Neste caso aí, em C, eu estou simplesmente retornando a soma de A com B, e aí eu retorno justamente esse resultado em C. Aí você deve perguntar, mas não seria mais fácil simplesmente somar os dois valores? Seria. Nesse caso, nesse exemplo aqui, é porque a função ela é muito grande, ela resolve um problema, mas tipo, quando a gente chama ela parece que é quase insignificante. Mas imagine só em que vários trechos de códigos precisa somar dois valores. Aí eu preciso justamente organizar melhor isso. Nesse problema específico não vai fazer tanta diferença, né, de somar dois números. É porque a gente quer pelo menos uma função simples para definir bem o que é o conceito de uma função, certo? Mas a gente vai ter funções mais complexas do que essas. Aí lembrando aqui, olha só, o retorno, a soma de A mais B é C. E C é justamente a soma de A com B. Nesse caso aqui é a função. Ele está justamente entrando como parâmetro, ele tá alimentando essa função, recebendo os valores de A e de B. Nesse caso, A é 5 e B é 9. Então, ele vai só simplesmente
somar esses dois valores. Aqui, olha só, D é uma variável, é uma variável local, é uma variável dentro da minha função soma. Já o A, B e C são conhecidos como variáveis globais. Essas variáveis locais, elas só funcionam em tempo de execução, quando eu estou chamando ela quando eu estou chamando ela na função e aí ela retorna justamente esse valor. E em seguida, depois que durante a execução da função ela está lá existente, mas depois que a função termina de executar, essa função, esse valor ele é perdido, ele não é armazenado na memória. O que ele é retornado é apenas o valor recebido em soma e esse valor das variáveis globais eles ficam justamente dispostos para você em tempo de execução. Aí quando você termina a execução, essas variáveis elas são, como outros programas também, essas variáveis elas são apagadas, os valores delas, né? Então, a variável local da soma ela é perdida durante a execução da função. Depois que a gente chama ela, a gente não precisa mais dela. Então, essa função, esses valores são descartados. E na variável global, elas são descartadas depois que finaliza a execução. No algoritmo visto aí em cima, a gente viu isso, né? Basicamente, a gente definiu dois parâmetros de entrada, que é o x e o y, e eles são do tipo inteiros. Já em A e B, elas são também do tipo inteiro, porque eu defini ao declarar justamente A recebendo 5 e B recebendo 9. Ela pode ser inteira ou pode ser real aqui. Nesse caso, como a gente está trabalhando com inteiro, a gente reconhece esse valor como inteiro. O escopo das variáveis. Eu classifiquei anteriormente, expliquei elas, mas eu vou reforçar mais nesse segmento. Pensa como as variáveis elas são necessárias como para armazenar qualquer tipo de informação durante a execução do algoritmo. E aí o que acontece? Essas variáveis elas podem ser do tipo global ou local, e aí com base na magnitude dessas variáveis, a gente consegue definir bem em que momento vai ser utilizado elas. Como assim? As variáveis elas podem ser desse tipo, de dois tipos, né? Global e local, mas como eu falei dos outros segmentos, as variáveis locais elas servem justamente para aquela determinada função e aí com base nessa função ela for executar aí ela é perdida durante a execução. Ela só serve justamente para executar aquele cálculo e pronto. E aí ela retorna na variável que é responsável por fazer a alteração principal, certo? Olha só, as variáveis locais elas estão disponíveis apenas na região que foram declaradas. A gente não usa, a gente não pode recuperar elas ou chamar elas no programa principal. Agora, se a variável ela for do tipo global, a gente pode sim é, chamar ela, o conteúdo dela, em qualquer outra parte do algoritmo. E geralmente você necessitará declarar as variáveis locais ao utilizar a função ou procedimento, porque aí, como a gente está trabalhando com essas duas definições agora, a gente vai ter que classificar essas variáveis como local ou global, mas sempre pensando nessa vertente. O que é global é para o algoritmo por completo e o que é local, ela só vai funcionar para aquela função. Neste caso, a gente viu o que a gente viu aqui nessa aula. A gente viu que você exercitou o uso dessas funções em algoritmo, vai conhecer o escopo dessas variáveis e aprendeu também a como isso afeta na construção dos programas que utilizam funções e procedimentos. Lembrando que as funções elas têm um retorno e os procedimentos não têm esses retornos, mas a forma de definir a sintaxe delas elas são a mesma. Então, na próxima aula, a gente vai praticar justamente a construção de funções para a resolução de problemas. Até a próxima aula.